Olá, meus amigos, veja aqui que situação bacana, interessante do ponto de vista penal. O crime de estelionato, que também sofreu alterações pela chamada Lei do Pacote Anticrime, a Lei 13.964 de 2019, ela acrescentou no Código Penal o parágrafo 5º no artigo 171. Aí o crime de estelionato, que era de ação penal pública livre para o Ministério Público, passou a ser de ação penal pública condicionada à representação da vítima. Isso quer dizer que se a vítima não demonstrar interesse, o Ministério Público não pode agir, não pode se instaurar inquérito para apurar responsabilidade, o Ministério Público não pode oferecer denúncia, enfim, depende da representação da vítima. Eu te pergunto, os crimes que estavam sendo apurados antes da publicação dessa lei, eles dependem também de representação da vítima para que possam prosseguir, para que a persecução penal prossiga, depende que a vítima se manifeste nesse sentido? Sim ou não? Muito bem, fique comigo nesse vídeo. Nós vamos mergulhar nesse assunto e trazer para você a resposta que o STJ traz para essa situação de um modo descomplicado. Isso vai fazer muita diferença no seu concurso, no seu exame. Vamos lá. Ok, amigo, antes de adentrarmos ao mérito deste vídeo, ao mérito da análise deste julgado, deste HC, eu quero lembrar a você que este é um julgamento de sessão, da terceira sessão do STJ. Isso significa que o STJ tem esse posicionamento adotado, pacificado sobre esse tema. Ele se atualiza ainda e se adequa também a um posicionamento já adotado pelo STF. Então, de agora para frente, como não há mais decisões conflitantes dentro da corte, é muito apropriado que esse assunto seja cobrado no seu concurso em matéria penal ou processual penal. Fique atento a isso, vamos até o fim desse vídeo na análise, que ele traz muitas informações preciosas para você. A sua prova vai ser bem fácil desse assunto com a análise deste vídeo. Vem comigo. Olha, de início, nós identificamos aqui pelo menos dois fatores que apontam para a irretroatividade dessa lei do pacote anticrime. A Lei 13.964 de 2019, que inseriu o parágrafo 5º, entre tantas outras mudanças, inseriu o parágrafo 5º no artigo 171 do Código Penal, o crime de estelionato, mudando a condição de procedibilidade. Antes de ação penal pública incondicionada, agora, a partir da inserção do parágrafo 5º em 2019, passou a ser de ação penal pública condicionada à representação da vítima. Isso quer dizer que o delegado de polícia não pode instaurar inquérito sem que a vítima se manifeste nesse sentido. Significa que o Ministério Público não pode oferecer denúncia caso já tenha os elementos suficientes, independente do inquérito. O Ministério Público não poderá oferecer denúncia porque a vítima não representou, a vítima não se manifestou nesse sentido. Enquanto ela não o fizer, ficam todos de mãos atadas. Todos aqueles interessados na persecução penal ficam de mãos atadas. O que acontece? Existem aí dois fatores que impedem que a lei seja retroativa. Por quê? Um é de ordem processual e constitucional. Nós sabemos que os nossos tribunais superiores, eles é que apontam o caminho da jurisdição. Eles apontam de que forma os outros tribunais de piso, o juízo de piso, deve atuar. O juiz é livre, independente, mas existem regras. E essas regras são apontadas notadamente pelos tribunais superiores. Vamos lembrar aí que existe súmula vinculante. Vamos lembrar que existe a sistemática dos recursos repetitivos no STJ, isso só para lembrar alguns, tá? Então, o que ocorreu? O STF já se posicionou sobre esse assunto, dizendo que essa lei do pacote anticrime, ela é irretroativa, ela não volta no tempo para alcançar fatos já ocorridos quando da sua publicação. Esse é o primeiro fator de ordem relevante, um obstáculo elevadíssimo para ser transposto para quem pretende tornar a lei retroativa. Não.
ela é irretroativa até posicionamento contrário do STF. Isso é o primeiro fator. Vamos para o segundo. Bem, este é de ordem material. Vamos lembrar que o legislador é livre para agir no ato de legislar, para fazer as suas previsões legais. Livre, que eu digo, há limites. Não é uma liberdade absoluta. Ele deve observar regras e princípios, o princípio da dignidade da pessoa humana, entre outros, só para dizer, para limitar. Deve observar as regras e tratados internacionais abraçados, assumidos pelo Brasil, ratificados em nossa legislação. Ele fica dentro desse limite e aí ele é livre para agir. Por que eu digo isso? Ora, o legislador ele fez uma previsão de mudança na procedibilidade do artigo 171, inserindo o parágrafo 5º. Procedibilidade nos remete ao início da persecução penal. É um procedimento adotado para iniciar a persecução. E para isso depende agora, com essa lei do pacote anticrime, depende de representação da vítima. Essa é a novidade. Mudou a procedibilidade para exigir representação da vítima para que ocorra, para que tenha início a persecução penal. E mesmo podendo falar algo, se posicionar quanto à prosseguibilidade, o legislador não disse nada. Então quer dizer que os fatos sendo apurados, que ocorreram antes desta lei, antes da publicação da lei do pacote anticrime, eles seguem as regras já postas, uma vez que não houve manifestação nesse sentido. Então pode ter prosseguimento aquilo que já estava sendo apurado, aí nós vamos aplicar as regras já existentes e que estão previstas lá no artigo 25 do Código de Processo Penal. Em poucas palavras, o artigo 25 diz que a representação, esta que estamos mencionando, a representação da vítima, a representação ela é irretratável após o oferecimento da denúncia. É a lei que diz isso, é o Código de Processo Penal lá no artigo 25. E é o que será aplicado porque o legislador, ao alterar a lei, o Código Penal no artigo 171, não disse nada quanto à prosseguibilidade. Então vamos prosseguir da forma como estava antes. E o que acontece então com os fatos que estavam sendo apurados antes da publicação da lei do pacote anticrime? Olha, se estava sendo apurado ainda na fase de inquérito policial, por exemplo, quando a lei foi publicada, então passa a depender de representação da vítima para que o inquérito seja concluído e a ação penal possa ser oferecida. Se a ação penal estava com o Ministério Público, se o inquérito já tinha sido remetido ao Ministério Público, para que esse adotasse as providências que lhe cabem no caso, entre eles o oferecimento da denúncia. E ele ainda não havia oferecido denúncia, o Ministério Público não havia oferecido denúncia, apesar de estar de posse de todo o ato apuratório, ele passa a depender também de representação da vítima, porque a denúncia, vamos lembrar lá do artigo 25, ainda não foi oferecida. E se o Ministério Público já tenha oferecido a denúncia no momento em que a lei foi publicada, a lei do pacote anticrime, aí sim, o processo corre normalmente e não haverá necessidade de representação da vítima nesse caso, porque a denúncia já havia sido oferecida. É assim que o STJ entende que deve prosseguir a persecução penal nesse caso. Bom, e aqui temos ainda que esclarecer que tanto o STJ quanto o STF, eles se posicionam no sentido de que essa representação exigida pela lei para que exista, para que ocorra, para que tenha início a persecução penal, ela não se reveste de maiores formalidades, não. É desnecessário que exista nos autos uma peça com esse nome, por exemplo, representação, lá embaixo toda a formalidade de um documento que consta nos autos, mostrando que a vítima tem interesse na persecução penal. Não, isso não é necessário. Basta que exista nos autos, não é, de forma inequívoca, que a vítima tem interesse na persecução. Para isso, só para essa finalidade, basta que a vítima ou seu representante legal procure as autoridades
noticie o fato, mostrando que quer a apuração. Isso basta, não precisa, não há necessidade que exista a tal peça lá, representação da vítima. Não. Por exemplo, se a vítima procura uma delegacia de polícia, basta que o delegado tome declarações da vítima no sentido de que o que ocorreu e ela quer apuração. Tá suficiente. Entendemos assim? E então, meus amigos, feitos os esclarecimentos considerados indispensáveis, eu renovo aqui a pergunta. A lei do pacote anticrime, a lei 13.964 de 2019, no tocante ao crime de estelionato previsto no artigo 171 do Código Penal, ela retroage para alcançar fatos que já estavam em apuração, onde já existia uma apuração do fato e atribuição de responsabilidades quando da sua publicação. Quando ela foi publicada, já existiam fatos relativos ao crime de estelionato que estavam sendo apurados. Essa lei, ela retroage ao tempo passado, ao tempo dos fatos, para ser aplicada aos fatos que já estão sendo apurados. Esses fatos passam a depender então de representação da vítima. Para a melhor resposta, eu trago o destaque feito pelo STJ quanto a esse particular. Olha só, me permita que a leitura é bem curtinha, olha só. Resposta a destaque do STJ. A exigência de representação da vítima no crime de estelionato não retroage aos processos cuja denúncia já foi oferecida. Então, prevalece a regra básica do artigo 25 do Código de Processo Penal. Meus amigos, e para vocês que chegaram conosco até aqui, espero que tenham gostado do vídeo, agradeço a sua companhia, isso é muito importante para nós aqui no nosso canal, isso também é importante para você, para que consolide o seu conhecimento. A sua prova, o seu exame será tranquilo, será um passeio de domingo no parque, sem nenhum problema. Você fará uma prova tranquila, de alto rendimento. Acredite em você, você é capaz de coisas que não imaginava antes que poderiam ocorrer. Vá em frente, estude e fique com Deus.